Bom, hoje nós vamos falar sobre semiologia da boca, orofaringe e glândulas salivares. A gente começa fazendo a história do paciente, né, perguntando o tempo de início dos sintomas, se são contínuos ou intermitentes, fatores de melhora ou piora, como a gente comentou na outra aula de semiologia. Em especial na região, falando de boca, faringe e glândulas salivares, tem alguns sintomas que são interessantes vocês estarem sabendo. Então o paciente pode vir se queixando de lesão em boca, de uma lesão oral, né? Pode ser uma ferida, uma bolinha, uma massinha, né? Então a gente vai descrever como lesão oral. Pode vir se queixando de dor na língua, que a gente chama de glossodínia, ou de sensação de queimação na boca, ou de ardor, que é um ardor bucal, ou dificuldade para articular as palavras, né? Não é para falar, é para articular, né? Que é a disartria, que é uma pessoa que fala com a língua presa, né? Excesso de saliva, que é a cialorreia, ou diminuição da saliva, que chama cialosquese, alteração do paladar, que é disgeusia, alteração de sensibilidade, seja na língua, no palato, né, na mucosa jugal, que vai ser descrito como hipoestesia, sangramento, que ele pode descrever o local ou não, está falando que está saindo sangue ou secreção saliva com sangue, que aí pode ser da língua, da gengiva, da mucosa jugal ou inespecífico, nós vamos ter que no exame físico procurar. Dor de garganta, dor para engolir. Então quando o paciente sente dor o tempo todo, a gente fala que ele está com dor de garganta. Se a dor é só durante a deglutição, a gente vai chamar de odinofagia. E ele pode ter dificuldade para deglutir, que aí nós vamos chamar de disfagia. Depois de tirada a história, além dos antecedentes, né, medicações, isso é importante, doenças de outras regiões do corpo, nós vamos estar examinando esse paciente. Então vamos iniciar pela inspeção da parte externa do corpo. Então é importante observar região parotídea, né, que aqui a gente tem nesse paciente normal e nesse outro uma grande massa. Região dos lábios, lembrando que o lábio não é só o vermelhão da boca, né, então a gente vê aqui a parte superior e inferior da pele, né. Nesse paciente especial a gente observa que ele durante toda a consulta ficou de boca aberta, um respirador oral. Esse outro aqui, ó, um abaulamento e uma epilemia na região submandibular esquerda, né? Então a gente inspeciona e depois da inspeção nós vamos palpar, né? Então a gente palpa com uma ou duas mãos, pode ser uma inspeção uni ou bimanual. E quando a gente diz palpação, bimanual, é que na região da boca a gente pode, vamos supor, uma massa dessa aqui, eu colocar uma luva na minha mão, pôr a mão na boca do paciente, a outra por fora, e a gente tentar sentir, né, a consistência. Será que é a glândula submandibular, se é um linfonodo, né, se é sólido, se tem uma coleção. Então a palpação pela cavidade oral externamente acaba dando mais informações para a gente. E depois de inspecionar e palpar a região externa, nós vamos avaliar a cavidade oral propriamente dita, que a gente chama de oroscopia, que o otorrino faz com o paciente sentado. Vamos usar uma fonte de luz, né, o foco frontal, e o abaixador de língua, quando a língua está na frente. Por exemplo, esse paciente não tem necessidade do abaixador de língua. E o ideal para examinar a boca é o paciente com a língua em repouso. Quando ele põe a língua para fora, a base da língua sobe e às vezes atrapalha para você enxergar a região da orofaringe. Então a gente pede para o paciente abrir a boca, não pôr a língua para fora. Caso ele coloque a língua para fora, mesmo que depois ele recolha a língua continua elevada. Então é ideal a gente pedir para o paciente, não, fecha a boca, agora só abre sem colocar a língua para fora. Tá? Aí a gente consegue inspecionar toda a cavidade oral. E lembrando, oroscopia não é exame de amígdala e faringe, é exame de toda a cavidade oral. A gente vê, começa com a face interna dos lábios, a mucosa jugal, né, a região aqui da bochecha, a região que está atrás dos dentes, dos últimos molares, até a junção da maxila com a mandíbula, que a gente chama de trígono retromolar. Vamos olhar o palato duro, palato mole com a úvula, essa dobra aqui de pele que a gente chama de prega palatoglossa, e essa outra aqui é a prega palatofaríngea. E entre as duas a gente tem a loja amidaliana, onde vai ter a amígdala. Vamos olhar também a parede posterior da orofaringe e a face dorsal da língua. Tá? Feito isso, a gente vai pedir para o paciente pôr a língua no céu da boca e nós vamos observar o assoalho de boca e a face ventral da língua. E aí eu posso pedir para o paciente pôr a língua para fora, porque aí nós estamos testando a mobilidade da língua. Tem pacientes que mesmo com a língua em repouso, ele ainda tampa a sua visão.
Aí a gente vai pôr o abaixador de língua, o ideal é que você não coloque tão profundo, pode desencadear reflexo nauseoso, tá? E mesmo assim, alguns você não consegue abaixar. Então, para avaliar a região posterior aqui da boca, o início da faringe, quando a língua está muito elevada, uma manobra que ajuda é você pedir para o paciente falar ah. Então ele fala ah, aí o que acontece? Você eleva o palato, né? Tanto para superior como para lateral, e você expande a língua da base da língua abaixo também um pouquinho, você consegue enxergar mais da orofaringe. E com isso também você está testando a mobilidade do palato, né? Quando você pede para o paciente falar ah. Outro detalhe que é interessante prestar atenção no exame da cavidade oral é o posicionamento dos dentes, a oclusão dentária, porque ela pode refletir algumas doenças da boca. Então, a oclusão normal é a arcada dentária superior está com sua cúspide lateral mais lateral que a cúspide lateral da arcada inferior. E a cúspide também superior, ela fica à frente da inferior. Pode ver, o dente da superior está à frente do inferior. Isso é uma oclusão normal. Se eu tiver a mudança desse padrão, vamos supor, a cúspide lateral do dente superior tiver medial à cúspide lateral do dente inferior, a gente chama isso de mordida cruzada. Se esses dentes da frente não estiverem se tocando, tiver aberto, a gente chama de mordida aberta. Essas dois tipos de alterações de mordida pode acontecer num respirador oral, por exemplo. Tá? E quando a gente tem alterações de crescimento, seja de maxila ou de mandíbula, a gente vai ter ou o dente inferior mais para frente, ou seja, a cúspide do dente inferior está mais à frente que a do superior, né, no paciente com prognatismo, ou ele bem mais para trás no retrognatismo. Também é interessante a gente avaliar a gengiva, tá? Porque inflamações gengivais podem ocorrer em algumas doenças de boca, bem como o estado geral do dente em relação à sua higiene, né? Porque má higiene oral é um fator que favorece às vezes infecções dentárias, infecções da cavidade oral também. Além disso, no exame da cavidade oral, a gente pode avaliar os ósseos de drenagem das glândulas salivares maiores, bem como o conteúdo da sua drenagem. Tá? Então, na mucosa julgal, na região do segundo, na altura do segundo molar superior, eu afasto aqui com uma espátula e vou observar, vou achar, encontrar a papila de drenagem do ducto parotídeo. Tá? E se eu fizer uma expressão da glândula, ou seja, eu comprimir a glândula, eu vou ter saída de saliva. Quando o paciente está com uma infecção bacteriana, às vezes a gente fazendo isso sai pus. Ou se ele está com um cálculo obstruindo, às vezes quase não sai saliva. Tá? É uma forma da gente avaliar. E a glândula submandibular, a gente olhando o assoalho de boca, mesma forma, eu comprimindo a glândula, eu posso ter saída de saliva, ou não ter saída, ou sair secreção purulenta. Então a gente complementa o exame das glândulas salivares com a sua drenagem para a cavidade oral. Da mesma forma, se eu estou suspeitando, vamos supor, de um cálculo, eu posso palpar e sentir um cálculo na região do trajeto da glândula. A língua, então a gente vai examinar primeiro a face dorsal dela, e a gente vai lembrar na anatomia que a língua é dividida em duas partes pelo V lingual, tá? Então aqui a gente vai ter os 2/3 anteriores, que é predominantemente recoberto por papilas filiformes, né? E o terço posterior, que tem bastante tecido linfóide, a gente até chama isso aqui de amígdala lingual. E no V lingual, a gente vai ter próximo a ele papilas circunvaladas, que elas são maiores, né? E parecendo um alvo. Essas papilas são interessantes pelo seguinte aspecto: alguns pacientes às vezes vão olhar a sua própria boca porque está com dor, algum desconforto. E ao olhar no espelho, ele vê essa papila, e essa papila normalmente a gente não observa naturalmente. Então ela parece até uma úlcera. Então ele vem se queixando para vocês que está com uma lesão na língua. E aí você vai examinar a língua e não vê nada de errado, né? Porque para a gente que é médico, a papila é uma estrutura normal. Então às vezes tem que lembrar disso. Você fala, é lá atrás uma parte aumentada, meio parecendo uma feridinha, porque aí você vai esclarecer para o paciente, não, isso é normal, todo mundo tem, né? Tá? E a gente pedindo para o paciente levantar a boca, aí nós vamos avaliar a face ventral, né? Então a gente tem a face ventral da língua, o assoalho de boca, né? E o freio lingual, né? Que o normal ele ia até mais ou menos metade da face dos 2/3 anteriores da boca. Se ele se estende da metade para a ponta, a gente vai dizer que é o freio lingual curto, que pode dar alteração de mobilidade da língua ou alteração de deglutição, tá?
E lembrar que, o nervo responsável pela movimentação da língua é o 12º par. E a língua ela tem dois tipos de sensibilidade, né? A sensibilidade geral, que é a pressão, tato, dor, né? E a sensibilidade especial, que é a gustação. Nos 2/3 anteriores da língua, quem é responsável pela sensibilidade geral são fibras do nervo trigêmeo, do ramo mandibular. Já a gustação são fibras do nervo facial. Tá? Apesar de eles chegarem pelo mesmo nervo, que é o nervo lingual, mas as fibras elas vão se unir para formar um nervo único. Tá? Já o terço posterior, tanto a sensibilidade geral quanto a especial é dado pelo nervo glossofaríngeo. E nós podemos testar essa sensibilidade gustativa. Tá? Então a gente pega soluções, né, e com um instrumento metálico chamado estilete, a gente consegue colocar um pequeno algodão na sua ponta e a gente vai embebê-lo em solução salina para testar a sensibilidade para o salgado, glicose para a sensibilidade para o doce, ácido acético para o azedo e tanino para o amargo. Sendo que o amargo, a percepção dele é mais na parte posterior da língua, nas papilas circunvaladas, é a parte posterior. Já o doce, salgado e azedo na região lateral e superior da língua. Além dessa avaliação de anamnese e exame físico, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a deglutição, né, que está bastante relacionada aí a boca, faringe, laringe e glândulas salivares. O que é a deglutição? Então é um fenômeno fisiológico que vai transportar o alimento e prepará-lo da boca para o estômago. Então a gente já tem uma pequena fase da digestão, né, iniciando na boca. Então é o preparo do alimento e o seu encaminhamento até o estômago. Sendo que nesse caminho a gente tem um ponto em comum da via digestiva com a via respiratória, que é a hipofaringe. Então na hipofaringe ela serve de passagem tanto para alimento como para o ar, que é ali a entrada da laringe. Tá? Então a gente tem que ter nessa ação de deglutição algum mecanismo para proteger a via aérea inferior da entrada de alimentos. Então, a deglutição é um fenômeno bastante complexo. Ele envolve diversos músculos, diversos nervos, e eles têm que estar coordenados, têm movimentos voluntários e involuntários relacionados. Então, é uma sede de diversas doenças que podem ter como sintoma a dificuldade do paciente deglutir. E a deglutição, ela pode ser dividida em 3 fases. A fase oral, que acontece na cavidade oral, a fase faríngea, que é a passagem pela faringe, e a fase esofágica, pelo esôfago. A fase oral ela pode ser dividida em 2 partes. Uma fase que a gente chama de oral preparatória, que ocorre com os alimentos sólidos e pastosos, em que ocorre mastigação, trituração desses alimentos, mistura do alimento com a saliva, ou seja, preparo do bolo. Sendo que a saliva tem propriedades já de digestão de amidos. Né? E uma vez que esse bolo esteja pronto, ele vai ser encaminhado para a região da faringe. Nessa fase oral preparatória, que não ocorre com líquido, né, que o líquido você já pode deglutir diretamente, é importante o funcionamento do nervo facial, que vai ser responsável pelo fechamento da boca, através da contração do músculo orbicular da boca, e a contração do bucinador. Então aqui o músculo da bochecha é importante, porque ele faz com que o espaço entre o dente e a mucosa jugal fique bem restrito. Quando eu tenho uma paralisia facial que compromete o músculo bucinador, o paciente começa a ter acúmulo de comida na região vestibular, né, que é o espaço entre o dente e a mucosa jugal. Então isso causa desconforto na hora da deglutição. Ou, se o orbicular da boca não fecha adequadamente, o paciente tem escape de alimento durante a deglutição. Precisa ter a participação dos músculos da mastigação, para fazer o movimento de abrir e fechar a boca para mastigar o alimento. Preciso do movimento da língua, que a língua vai jogando o alimento para a região dos dentes. Tá? Então ele vai ajudando na circulação do alimento. Preciso que as glândulas salivares produzam saliva. E eu preciso que o meu palato mole esteja funcionando adequadamente. O palato mole, durante essa fase oral preparatória, ele fica em contato com a base da língua, evitando que eu tenha deglutição precoce desse alimento. Essa é a fase oral preparatória, que é voluntária, né, e que tem tempo variável. Uma vez que o alimento esteja pronto, a gente vai iniciar a fase oral transportiva, que é o transporte do alimento da cavidade oral para a faringe. Tá? Isso vai ocorrer, é uma fase que é
involuntário, né? Uma transição de voluntária para involuntária, porque eu inicio por vontade própria, só que isso vai desencadear um arco reflexo que a partir daí a gente não tem mais comando. Tá? O que vai acontecer nessa fase oral transportiva? O pálato que estava em contato com a base da língua, ele vai se elevar e vai ficar em contato com a parede posterior da orofaringe. Vai fazer com que haja um fechamento da comunicação entre a oro e a rinofaringe, evitando que o alimento vá para a cavidade nasal. A base da língua se abaixa e a ponta da língua começa a se elevar em direção ao palato e depois vai propagando para o terço médio até o terço posterior. Ele vai empurrar o alimento para a cavidade oral, para a faringe, desculpa. Quando o alimento toca na base da língua ou na prega palato-glossa, ele desencadeia o reflexo da deglutição. O que esse reflexo da deglutição vai ter? Ele vai fazer uma contração seriada da musculatura que se inicia na base do crânio, que são os constritores da faringe, e ela vai descendo essa contração até a musculatura do esôfago. Ele vai fazer uma onda, ou seja, ele começa contraindo na parte superior, relaxa a inferior, e depois contrai a de baixo, a de cima relaxa e vai contraindo. Ou seja, a onda que se inicia de contração, uma onda peristáltica, que a gente chama de primária, já se inicia nesse reflexo, que vai da base do crânio até chegar no esfíncter esofágico inferior. Além disso, esse reflexo ele faz com que o alimento se propague para a cavidade oral e vá em direção ao esôfago. Quando o alimento toca a parede posterior da orofaringe, ele vai desencadear o reflexo de proteção da via aérea inferior. Isso tudo na fase faríngea. Tá? O que vai acontecer nesse reflexo? As pregas vocais e as bandas ventriculares vão se contrair, medianizando. A epiglote vai contrair, o músculo vai contrair e vai jogar a epiglote em direção ao vestíbulo laríngeo, fechando a entrada da laringe. E além disso, a musculatura laríngea extrínseca vai tracionar a laringe para superior e para anterior, que vai fazer com que a laringe saia do trajeto aqui do alimento, ele fique um pouquinho mais anteriorizado. E ao fazer isso, ele traciona o esfíncter esofágico superior, que já vai estar também se relaxando, e aí esses dois movimentos, relaxamento do esfíncter e a tração da laringe para superior e anterior, vai abrir o esfíncter esofágico superior, permitindo com que o alimento passe da faringe para a laringe, além da contração muscular. E uma vez que o alimento entra no esôfago, a gente tem início na fase esofágica, que esse alimento ele vai descer para o esôfago, tanto pela contração da onda peristáltica primária, que é desencadeado pelo reflexo da deglutição, como pela onda peristáltica secundária, que é o que? Se eu mantenho algum resto alimentar no esôfago, aquela presença do alimento tocando ali os nervos na parede esofágica desencadeia uma contração muscular localizada, que a gente vai chamar de onda peristáltica secundária. E a partir do momento que o alimento passou para o esôfago, a gente vai ter uma reversão de algumas coisas que ocorreram. Por exemplo, o pálato mole, que estava tocando a rinofaringe, ele vai se relaxar, a laringe vai descer e vai se abrir, tá? Que aí o paciente volta a respirar. Então, durante a fase oral preparatória, a gente está respirando. Quando o alimento vai para a fase oral transportiva e faríngea, há um período de apneia. A gente para de respirar para poder deglutir. E a partir do momento que o alimento entrou no esôfago, a laringe volta a se abrir e a gente volta a respirar. E aí, quais são os sintomas que podem surgir quando eu tenho doenças que vão afetar a deglutição? Então, o paciente pode referir dificuldade para engolir. Ele vai, eu vou comer, tá difícil para a comida descer, né? Então, a gente chama isso de disfagia. Ou ele vai referir que está doendo, né, para engolir, que é a odinofagia. Ele pode dizer que está tendo engasgos, né, seja com o alimento, eu vou comer, eu me engasgo com o alimento, ou a própria saliva eu me engasgo, né, e aí são microaspirações que ele está fazendo, que aí acabam desencadeando até um pouquinho de tosse. Ou o alimento pode conseguir penetrar na via aérea inferior e o paciente passar a fazer pneumonias aspirativas. Outra queixa que o paciente pode ter relacionados à deglutição é refluxo nasal de alimento, ou seja, ele vai comer e tem escape de alimento para o nariz. E por fim, se é um comprometimento grande da deglutição, ele começa a ter dificuldade para se alimentar. E aí ele vai ter perda de peso, né, porque ele não vai conseguir repor as calorias que ele necessita. E diversas doenças podem comprometer
a deglutição, né? Então a gente tem tumores, né? Seja do crânio, que vai comprometer os pares cranianos, então se comprometer o 12º, o 11º, o nono, a gente vai ter alterações ali na coordenação, seja neoplasias no próprio trato aerodigestivo superior, né, ou no esôfago, que vão comprometer a deglutição, sequela de radioquimioterapia, que provocam tanto inflamação como fibrose no local, sequelas de cirurgia cervical, então o paciente às vezes tem uma hérnia cervical, o acesso é pelo pescoço, e nesse acesso às vezes você pode ter lesão de ramos do nervo vago, e o paciente ficar com uma incoordenação ali na deglutição. Tem as doenças neuromusculares degenerativas, né, que vocês vão ver na neurologia, né, então doenças que comprometam seja a contração muscular, a placa mioneural ou os nervos, as polineuropatias podem refletir, bem como paralisia facial, que eu comentei com vocês por causa da vedação da boca. Doenças da coluna cervical, então às vezes osteófitos, eles podem se desenvolver de tal forma que começam a fazer uma pressão extrínseca ali na hipofaringe, e produção insuficiente de saliva, né, que pode ocorrer tanto por doença da glândula salivar, como às vezes também por medicação, efeito colateral de medicações, antihipertensivos, antidepressivos, e aí isso compromete também a deglutição do paciente, doenças reumatológicas, né, vocês também vão estar vendo. E aí como é que eu vou investigar esse paciente? Então a gente vai tentar detectar o distúrbio de deglutição que está ocorrendo, ou seja, qual fase da deglutição que está comprometida, que tem como fazer depois algumas terapias para tentar compensar ou melhorar, e bem como a etiologia da doença. Então, para a gente estudar o mecanismo da deglutição, existem dois exames que são utilizados. Um, que é a videofluoroscopia, ou chamado também de videodeglutograma, que é um exame radiológico, então eu misturo contraste iodado em alimento e dou para o paciente engolir, coloco ele numa radioscopia e a gente vai observar ele mastigando, então ver se não está tendo escape precoce do alimento da boca para a faringe, quando ele engole, se não sobe alimento para a rinofaringe, se não entra alimento na via respiratória, se não fica restos alimentares na região da faringe, tá? Então isso a gente chama de videofluoroscopia. E eu posso fazer uma observação direta, passar uma fibra óptica flexível pelo nariz e observar o paciente comendo. Então a gente mistura azul de metileno em alimento. É interessante que você pode testar até a consistência, porque às vezes o paciente tem mais facilidade ou mais dificuldade para engolir, seja líquido, pastoso ou sólido, então dá para você estudar isso. Então eu posiciono o meu fibroscópio primeiro na rinofaringe, para eu ver quando o paciente engole, se o palato se fecha, se não sobe alimento para a cavidade nasal. Depois eu posiciono ele na orofaringe e vejo o paciente mastigando para ver se não está tendo escape precoce de alimento. Depois que ele engoliu, eu vou ver se não entrou alimento na laringe, se não sobrou alimento ali na região da hipofaringe, nos seios piriformes, tá? Outro exame que a gente faz aí já para ver diagnóstico, a gente vai fazer a endoscopia, seja a videolaringoscopia para ver a faringe, a laringe, ou endoscopia para ver a região do esôfago. Dá para você estudar a musculatura e a inervação através de eletromiografia, né? Então dos músculos aqui cervicais, e você pode pegar os músculos da laringe intrínsecos e também ver a alteração funcional do esfíncteres, né? Através de uma manometria. Eu posso medir o esfíncter esofágico superior e inferior. Ou seja, a gente faz estudos tanto para diagnóstico funcional como para o diagnóstico etiológico para ter uma melhor forma de tratamento. Então era isso que eu queria falar para vocês.